veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não se davam bem. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto, e foi à cidade e disse àqueles homens: 20, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Aleluia. Um primeiro ponto: por que Jesus parou naquele poço de água? Por que ele parou? Às vezes a gente passa pela leitura e não observa, né? Ou talvez não sabe o que está na cabeça do pregador. Mas por que Jesus parou? Ele parou ali. Qual é o contexto de tudo isso? Por que ele parou ali? Ele estava o quê? Com sede, cansado, não foi? Ali diz que ele estava cansado. Jesus estava cansado. E ele parou ali, porque ele precisava descansar, refazer as suas forças e tomar aquela água, certo? Ok? Então aquele poço de água ali, ele era muito importante, tá? Ele era muito importante. Até historicamente, aquele poço era importante. A gente vê aí na frente a questão da história, que a mulher pergunta para Jesus: é o Senhor maior do que o nosso pai Jacó? Né? Que Isaac e Jacó que cavou esse poço aí, que deixou esse poço para nós, né? Então o poço tinha uma importância histórica e tinha uma importância material também, que era de saciar a sede, não é? Então Jesus estava cansado, ele precisava se refazer, mas a figura, então chegou uma figura de uma pessoa cansada fisicamente, Jesus, necessitado de tomar o quê? Água, né? E a segunda personagem era o quê? A mulher. Ela estava ali também por uma, o quê? Necessidade. Concorda?
Ela estava ali em necessidade, buscando água. Água é vida, é fundamental para a nossa vida. Eu estou aqui com o meu negocinho de água, você deve estar com o seu aí, daqui a pouco você vai beber água, não é? Então, estava ali uma mulher com uma necessidade. Mas aquela mulher tinha uma outra necessidade. Qual era? Uma necessidade espiritual, certo? Um problema na alma. Então há a questão da necessidade do corpo, que você pode suprir. Você está com fome, você vai lá e assalta a geladeira, seja de madrugada, seja que hora for, né? No almoço você se nutre e etc. Mas a sede da alma é algo que vem e surge, em que você não vai encontrar em qualquer lugar, mas ela encontrou em Jesus Cristo a sua necessidade da alma. Foi ou não foi? Mas Jesus estava o quê? Cansado. Olha que interessante. Então, nessa noite, eu quero que você e eu guardamos uma coisa: o cansaço não anula aquilo que está na nossa alma. Não pode anular o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você fala assim: eu estou cansado, eu não quero mais cantar, não quero mais tocar, não quero mais pregar, eu não quero ir mais na igreja, porque eu estou cansado. Não é esse o problema. É o que está no seu interior, é o que está na sua alma. A Bíblia diz que o que contamina o homem é aquilo que sai, não é aquilo que entra. Olha só. Então nós alimentamos muitas coisas dentro de nós, e às vezes não percebemos que alimento estamos tendo. Eu vou perguntar aqui, pode ser que um ou outro levante a mão, muito corajoso. Quem quer morrer aí, levanta a mão. Entendeu? Morrer agora. Fala aí que eu já... Fala aí que eu vou fazer oração de extremunção agora. Ora, aí eu fiz essa pergunta, né? Porém, se olhar pela circunstância de sua vida, pela necessidade, pelas dificuldades que você está passando, talvez você fale assim: eu estou cansado da minha vida. Quem já não disse isso? E várias vezes. Estou cansado da minha vida, não é? Então, às vezes são muitas coisas que ela pesam sobre nós, e aquela mulher tinha muito peso sobre ela. Era ou não era? Não é? Algo que talvez muitos não sabiam. E Jesus pede a ela algo que ela podia dar, sim ou não? Ela coloca um entrave no meio aí desse pedido. Então, outra coisa, nós precisamos quebrar as barreiras. Às vezes nós colocamos barreira espiritual para ajudar uma pessoa. Quando uma pessoa fala que é espírita, você se estremece todo, cruz, vai para lá. Parece que a pessoa é o próprio capeta. É ou não é? Se é budista, se é qualquer ista, se é qualquer outra religião, se é idólatra, a gente logo já coloca uma barreira. Aquela mulher colocou uma barreira. Eu sou samaritano, os judeus viviam em guerra com os samaritanos, não é? E ela: tu me pedes a água, era daquela mulher, irmãos? Não. A água foi o Criador que fez. É ou não é? Quando vamos a um supermercado
exigimos que na embalagem seja escrito quem fez, quem plantou, quem colheu, que religião que era. Fazemos isso? Claro que não, né? Nós só damos graça ao Senhor pelo alimento que comemos, não é? Então não era de propriedade, mas é porque ela tinha vasilha, ela tinha condições de tirar a água, não é? Então Jesus fala para ela assim: olha, tudo bem, eu sei que é o que você está falando, mas também eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para te oferecer. É como se Jesus falasse para ela: eu estou cansado, viajando, sedento, eu preciso beber essa água, e bebendo essa água e me satisfazendo, eu tenho algo para te dar, eu quero te completar. Gente, e tem tantas pessoas neste mundo, nessa vida, que nos completam, que nós não imaginamos quais são elas. É ou não é? Você já ouviu uma palavra, uma frase de alguém que você não sabe de que religião que é, quem é a pessoa que mexeu com você? Você já ouviu? Eu já. Não importa, não é? Então Jesus falou assim: olha, a questão aqui não é quem é inimigo, quem não é inimigo. Eu preciso de algo e você precisa de algo. O Evangelho começa na vida de uma pessoa através de atribuições, através de gentileza, através do próprio amor e da caridade. Lembra disso, né? Lembra disso. Eu falei que eu não gosto de ficar dando muitas esmolas, não, mas eu não deixo de dar, para mim não tornar egoísta. Às vezes você vai dar R$2 para o cara, R$1 para o cara, para cara, seja quem for. Às vezes você sabe que ele vai usando a droga. Então, irmãos, o que acontece? É importante para você fazer. É importante para nós fazermos, então, pagar uma comida, pagar um lanche para uma pessoa e coisas assim, semelhantes. Talvez aquela mulher não tinha a oportunidade de fazer algo por alguém, por causa da circunstância dela, porque ninguém acreditava na fala dela, ou talvez a isolava, a rejeitava. E a rejeição é um câncer, é ou não é? A rejeição é um câncer, a pessoa se sentir rejeitada. Mas ela se assustou, por isso ela fala: eu sou samaritana, você está me pedindo? Estou te pedindo. Não importa quem é você. Se você é uma filisteia, se você é uma samaritana, se você é brasileiro, se você é argentina, se você é paraguai, americano, enfim, não importa. Eu estou te pedindo, não importa se você é batista, se você é assembleiano, se você é metodista, se você é pentecostal, se você é universal, não importa o evangelho quadrangular, não importa, não importa. Só quero que você me dê água. E aí ele se apresenta para aquela mulher: eu sei que você não me conhece, mas eu tenho algo para te dar, uma água muito melhor do que aquela. Eu quero trazer de novo aqui: o cansaço não pode anular os dons de Deus na sua vida. Não deixe, seja que tipo de cansaço que vier, seja pela decepção, seja pela rejeição, não deixe anular os dons de Deus na sua vida. Jesus falou: eu tenho água viva,
Então me dá, Senhor. Olha só a necessidade. Então me dá. Então me dá. Quando ela questiona se o Senhor é maior do que meu pai Jacó, do que Isaac, que Abraão, então me dá, Senhor, que me dá. E certamente, claro que ela deu a água para Jesus. E agora Jesus começa a colocar para ela sobre a vida dela, o raio-x. Quando nós chegamos a um médico, é muito interessante. Ele começa a fazer o primeiro raio-x de nossa vida através de pergunta. Fernando, o que você está sentindo? Doutor, estou com uma dor aqui. Você comeu alguma coisa? Quanto tempo você está sentindo essa dor? Né? Então, começa através de pergunta para chegar a alguma experiência que ele tem. Esse é o primeiro raio-x. E Jesus começou esse raio-x na vida da mulher. E Jesus foi falando para ela a situação, e era aquilo que afligia. E ela então entendeu. Tu és profeta. Irmãos, Israel naquela época, a água era de suma importância, como é hoje, mas lá é uma região muito mais árida. A água lá era ouro. Ouro. Quem tinha água, tinha o domínio. Tá certo? Quem tinha água, tinha o domínio. Né? Por isso Jesus ofereceu água viva para ela, porque ele tem o domínio. Só ele tem o domínio da água viva. A água que sacia, né? Uma sede na alma. Na alma. A segunda coisa em Israel que era importante naquela época era profeta. Como que isso era valorizado? Vejo que tu és profeta. Quero te dizer nessa noite, zele pelo dom de Deus na sua vida, pelo dom que Ele te deu, se é de profecia, se é de revelação, se é de visão, se é de louvar, seja o que for, zele, para que as pessoas reconheçam esse dom de Deus na sua vida. Veja que tu és profeta. Veja que tu és profeta. Aquilo começou a fazer diferença para a vida daquela mulher. E Jesus nos chamou, irmão, e nos salvou para que nós façamos diferença na vida um do outro. Nós precisamos marcar as vidas da pessoa através do Senhor, mas expressando também o nosso próprio amor. Só lembrando que o amor é o quê? Sofredor. Sofredor. Olha que interessante. Cheguei, o velório ia começar às 10 horas lá no Belo Vale. Cheguei 10 para as 10, ainda não tinha aberto lá o velório. Sentei num banquinho lá à parte, sozinho. De repente uma mulher chegou. Carlinho? Pastor Carlos? Quase que eu falei igual o Juscelino Babacena. Ah, meu Jesus Cristino, já me acharam aqui. Né? Esposa de um grande amigo meu. Um grande amigo meu. Que bom te ver. É um amigo meu que não responde às minhas mensagens. Que no dia do aniversário estou passando, porque lembrei de ti para desejar um feliz aniversário e tal, seu amigo Polguete, a gente chamava um ou outro Polguete, né? Sabe qual que é a resposta que eu tive? Joia. Decepcionante, né? Você de um amigo, né, falar, ô meu amigo, que bom, você lembrou de mim, a gente espera isso, é ou não é? Mas não veio. E ela me pediu socorro, na verdade. Eu falei com ela assim, olha, eu falei para minha esposa que eu ia me isolar dele. Mas a mulher sabe edifica a sua casa. Ela falou, não faz isso não. Vocês são amigos de infância, né? Procura ele. Ore pela vida dele. E hoje
Casualmente, como Jesus chegou no poço, eu cheguei no cemitério, encontro com a esposa e com a filha dele. Eu falei com ela, não, eu vou lá na sua casa e vou na hora do almoço, que é mais fácil chegar na hora do almoço, não é? Não tem problema. Falou, vai sim, pega meu telefone e liga para mim. Entendeu, irmãos? Nós precisamos cultivar essa amizade, nós precisamos de pessoa, sabe, nós vamos decepcionar um ou outro. Aquela mulher tinha decepção, às vezes você tem decepção, mas isso não pode ser um fator de impedir você de caminhar e de continuar relacionar. Alguém te aborreceu, continue amando. Alguém te deu uma palavra que não devia, continue amando. Alguém te chamou de chato, e às vezes você é chato mesmo, às vezes nós somos chatos, continue amando e procura melhorar. É importante o relacionamento, é importante, porque a nossa vida podem e devem marcar outras vidas de forma positiva. E naquele dia, que provavelmente era durante um meio-dia, sol escaldante, aquela mulher encontrou o que precisava. Talvez você está procurando também coisas que você precisa, que vai fazer diferença na sua vida, mas você precisa mudar conceitos em você. Quantas vezes a gente guarda conceitos nossos? Eu sou assim, eu vou morrer assim, ninguém vai me mudar, ninguém vai fazer a minha cabeça, eu sou desse jeito, eu sou esquisito. Você e eu somos o que somos, da forma que somos, porém não podemos anular a ajuda do outro, a presença do outro, porque o outro pode ser um enviado de Deus para a nossa vida. E é tão interessante, irmãos, que aquela mulher com os seus problemas tinha algo que Jesus não tinha ali, fisicamente falando. O que é? E está escrito aqui, ó, na Bíblia, está escrito aqui no texto que nós lemos. Quando Jesus falou que ele era a água viva, ela falou uma coisa para ele: como é que tu podes tirar a água se você não tem nem as vasilhas para tirar? O poço é fundo, não foi? Ela não falou isso para ele? O poço é fundo, não é? Às vezes está em nós o poder de fazer. Às vezes está em nós. Nós temos que decidir. Ainda que a gente fala assim, né? Mas é um poço muito mais profundo, que talvez nós não temos corda para ele, mas o outro tem. E Jesus tinha para ela como trazer, era o canal para trazer. Irmãos, como que isso é importante, sabe? É isso que vai fazendo diferença na alma. Cada um de nós, irmãos, temos uma marca em nossa alma. Cada um de nós temos uma marca em nossa alma. Ah, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, mas temos. Se a gente fosse fazer aqui um podcast aqui agora, e eu começasse a perguntar: e Lu, fala aí, qual uma marca que veio na sua alma? Mas ele vai trazer uma, eu vou trazer uma aqui, que marcou a alma dele, a perca do irmão dele. Entendeu? Todos nós temos. Não é porque aceitamos Jesus que não temos. E às vezes a gente vai lá atrás, em alguns momentos as lembranças vêm porque nossas memórias não são apagadas. A nova vida é uma oportunidade de caminhar diferente, mas ela não anula a velha vida daquilo que nós passamos, está certo? Porque senão nós esqueceríamos, não traria na nossa memória, certo? Ué. Então,
Essa é a questão. É importante a gente saber disso. Aí você se anula então, acha que não tem nada para dar, porque as marcas na sua alma estão aí. Chama Jesus. Aquela mulher só precisava disso, gente. Ela precisava de um homem que entendesse, que dialogasse com ela, que ouvisse as suas mágoas, a sua tristeza. Olha, vocês judeus são assim e tal. Jesus, porém, também disse coisas para ela sérias. Quando ela falou de adoração, Jesus falou assim: olha, você não sabe sobre essa questão de adoração, vocês não conhecem não. Não é aqui nesse monte conceito. Jesus estava quebrando conceitos que ela estava trazendo para a sua satisfação religiosa. Não, peraí. Não é nesse monte. Não é lá no templo de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não precisa mais. Jesus estava falando assim: olha, todo judeu vem em Jerusalém uma vez por ano, pelo menos, para adorar, para o seu sacrifício. Não, em qualquer lugar que você estiver, você vai adorar o Pai em espírito e em verdade, é o que ele disse. Então, eu quero te chamar a atenção nessa noite, de você, como a palavra me chamou, a atenção. Não fica agarrado nos seus conceitos, nos seus problemas, como se não tivesse jeito, e perdendo o melhor do seu relacionamento com Deus. Quando aquela mulher se sentiu tocada, né? O que ela fez? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. Será que aquela mulher deixou aquele canto lá e nunca mais voltou para buscar ele? Voltou, eu acredito que voltou. Mas há determinados momentos que a gente precisa de deixar de fazer algumas coisas que a gente está fazendo, para expressar aquilo que recebemos. Ela voltou na cidade, e aí ela foi e gritou lá no meio: vide um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher que não tinha voz, agora recebe voz. Está vendo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes você pode ter reclamado em sua vida: eu nunca tenho uma oportunidade na igreja, ou de cantar, ou de louvar, ou de fazer isso. Talvez você precise ter um encontro com Cristo para essas coisas. Ah, mas tem gente que na frente vai e faz. Tem. Mas você quer ser igual a eles? Você quer falar como um hipócrita? Você quer falar como um fingido? Você quer pregar como um imundo sujo, vir aqui à frente? Deus vai permitir isso, para a sua própria ruína. Você quer falar o que não vive? O que aquela mulher recebeu foi algo que impulsionou ela a sair e falar: não tinha vergonha, encontrei o Cristo, vamos lá, vamos lá. As pessoas passaram a ouvir aquela mulher. Igreja, irmãos, idosos, meia idade que estão aqui, jovens, adolescentes, pensa que o Senhor te dá uma voz, que o Senhor faz de você algo muito mais do que você imagina. Há coisas que eu lembro que me emocionam. Talvez você já tenha passado no que eu vou falar aqui. Quando garoto, morava lá no 1º de Maio, e eu me lembro com muita clareza de um dia que eu sentei de frente para a casa, que uma parte era de adobe, tijolo de adobe, que era feito de barro cru, e outra parte já com tijolo normal, aquele barracão, e a gente passava algumas dificuldades, não fome, mas dificuldade, e meu coração doía,
porque eu queria dar um conforto para minha mãe. Eu entendi que minha mãe merecia um pouco mais que aquilo, não que ela era infeliz. E como doía. E aquilo me marcou. Está vendo uma marca na alma? Não que hoje eu vivo isso, mas eu falei, Deus, será que nós não podemos ter uma vida melhor do que essa? Será? Será que não podemos ter? Hoje fui almoçar com uma pessoa e lá encontrei uma pessoa que eu não conhecia. E essa pessoa morou no 1º de maio e morou ao lado da casa que nós moramos. E a gente conversando na história, ele fala de uma mulher que caiu na cisterna. Eu falei, minha irmã. Ele falou, não brinca. Outra marca na alma, porque eu vi ela cair. Eu vi ela cair, né? E uma semana depois faleceu. Então, meus irmãos, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, será que não vai mudar? As coisas vão ser sempre a mesma coisa? Mas nós precisamos mudar primeiro, quebrando conceitos e preconceitos que não são de Deus em nossa vida. Os discípulos estranharam que aquela mulher estava conversando com ele, mas não perguntaram nada, porque o método de Jesus era totalmente diferente dos judeus, e os seus discípulos eram judeus, arraigados a um sistema religioso. Então eles estranharam muito, mas não tiveram coragem de perguntar. Sabe, eu posso não te entender, às vezes, as formas que você age, mas Jesus te entende. E Ele está sempre pronto para fazer algo para a sua vida. Ele adianta coisas para nos favorecer, para que nós não venhamos cair em muitas frustrações. Às vezes Ele adianta, às vezes Ele permite certas coisas. Dia fatídico para aquela mulher, dia cabal para aquela vida da mulher mudar a partir dali. É por isso que isso está registrado, para que nós, como igreja, possamos crescer. Então, o que você aprende com esse texto? O que você aprende com Jesus nessa diálogo com essa mulher? O que você aprende com essa mulher, pelo jeito dela? Talvez pensando que não tinha solução para a vida dela. E aí chegou. Tem solução para a sua vida. Você está aqui porque Deus permitiu você estar aqui, e porque você gosta daqui. Não é a melhor igreja do bairro, não é, mas é uma igreja em que você ama estar aqui. Então Deus quer trazer algo para a sua vida. Nós vamos parar aqui, mas essa mensagem continua através de você, através da sua leitura, voltar aqui e pensar, meu Deus, muda a minha vida também, me dá essa água. Eu quero orar com você agora. Eu não sei o que está em seu coração, posso imaginar, conheço alguns de vocês, algumas situações que você está passando. A gente chama isso conjecturar, imaginar o que a pessoa pode estar passando. Mas isso não importa do que eu imagino, do que eu estou conjecturando. Mas o Espírito Santo, Ele sabe se você precisava de ouvir essa palavra ou não. O Espírito Santo sabia que não era o pastor Cláudio talvez que tinha que pregar, ou eu, ou outro, porque Ele queria esse tipo de palavra para a minha vida também.
A mensagem do Senhor pode ter preparação de pesquisa, mas a palavra de Deus vem como Ele quer. O profeta fala como Deus quer, e não como o profeta quer. Eu quero orar com você agora. Abaixe a sua cabeça. Meu Deus, se nós dissermos que não andamos em expectativa de vida, mentiremos. Amanhã, segunda-feira, começa um dia letivo, um dia de negócios, de pagar, de comprar, de vender, de negociar. E não vivemos em expectativa da nossa saída, para chegar ao nosso poço. Quem sabe, para comprar algo que precisamos, ou receber o que foi nos prometido pagar, ou pagar a promessa ou o compromisso que nós assumimos. Então a nossa vida é de expectativa. Se falar que não temos expectativa, teremos. E talvez, ó Deus, algumas coisas atravessam o nosso caminho, do nosso dia a dia, Senhor, e nós não sabemos como que vamos resolvê-la. Então cria em nós, ó Deus, uma certa ansiedade. A mulher, e eu falo das mulheres aqui hoje, as que estão nos ouvindo também através dos nossos canais, Senhor, ó Deus, cria uma expectativa em suas próprias necessidades. Senhor, talvez quantas mulheres aqui hoje estão vivendo, ó Deus, oprimida, e estão aqui apesar de suas dores, de suas aflições, Senhor, de suas dificuldades. Talvez, ó Deus, de alguém as colocar numa posição de indigna, mas estão aqui, Senhor, para buscar a sua água, Senhor, para levar a sua água para casa, Senhor. Ó Deus, elas estão aqui num poço, e eu não digo que esse poço é só aqui, aonde o Senhor estiver, e elas, Senhor, podem se saciar em suas necessidades nessa noite, sejam elas espirituais ou materiais, Senhor. Seja, Senhor, que marca que for em sua alma, ó Jesus, venha ao encontro dessas irmãs. Vem, o Senhor sabe quantas delas têm passado determinadas lutas e dificuldades, Senhor. Quantas são oprimidas do dia a dia, quantas vivem sob o jugo de um marido que tem postura de Nabal em suas vidas, Senhor. Mas Deus, assim como o Senhor Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, Pai, que elas tenham um encontro com o Senhor também hoje, amanhã, depois, que elas vejam o agir do Senhor na vida delas, porque os impossíveis para os homens são possíveis para o Senhor. De calamaxereca, de calamanachalabate caraxeredeque, ore calamate candeo decai, verei com balabachei. E eu não peço somente pelas mulheres das igrejas Batista Vereda, mas para as mulheres no mundo que estão sofrendo, Senhor. Quantas estão sendo mortas, Senhor, destruída, não só nos seus sonhos pessoais, mas na sua própria vida. Talvez neste momento que estamos pregando, uma mulher possa estar sendo assassinada, Senhor. Quantas estão sendo abandonadas, quando receberam esperança do seu marido, Senhor, ó Deus, no dia do seu casamento, Senhor, no seu relacionamento, e depois, ó Deus, são abandonadas. Quantas, Senhor Deus, das mulheres no nosso meio aqui, às vezes se sentem sozinhas, Senhor, e abandonadas, mas Jesus, tenha um encontro com elas nessa noite,
o encontro que só o Senhor pode dar, o encontro que traz esperança, que traz vida, que pode gritar, que pode anunciar: encontrei o amado de minha alma, encontrei aquilo que faz diferença na minha vida. Oh, Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Vem para essas mulheres! Vem! Jesus, eu te peço também para nós homens, que às vezes nos sentimos detetores do poder, do querer, do fazer. Quantas vezes, Senhor, nós somos intolerantes. Quantas vezes nós também somos fracos, como tendo que dizer não, falamos sim, quando temos que dizer sim, falamos não. Nos ajude, Senhor. Tu soubes dar com aquela mulher, nos ensina, ó Pai, como tua palavra fala, cabeça do lar, a também cuidar de nossas esposas, cuidar de nossos filhos, cuidar dos nossos irmãos. Nos ensina, Senhor, a não sermos mais do que elas, mas sermos nós mesmos, na qualidade de pai, na qualidade de esposo, na qualidade de irmão, na qualidade de filho. Nos ajuda, Jesus. Nós também precisamos ir no poço, Jesus, porque nós temos os nossos traumas também. Quantos de nós se sente inferior, Senhor, se sente indigno, se sente menos homens? Quantos de nós nos sentimos assim, Jesus? Vem com tua água, Jesus, curar. Cura-nos. Cura-nos do machismo, de pensar que podemos ter qualquer mulher que quiser, às vezes negando a nossa própria que o Senhor colocou na nossa vida. Cura, Jesus, cura, porque nós te recebemos, é para ser curados, é para ser transformados de glória em glória, como diz a tua palavra, até chegar a dia perfeito, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, para que nós tenhamos uma vida totalmente equilibrada, para que tenhamos um lar de paz, uma família de paz, filhos abençoados, netos abençoados, Senhor. Oh Jesus, nós te pedimos e te suplicamos por famílias que não conhecemos, em que conflitos estão aí instalados, homens, mulheres, filhos. Jesus, chega nesse poço também. Há muitas fontes aí, Jesus, e essa pode ser a nossa, que às vezes não falta nada material, mas está faltando algo espiritual, está faltando algo, Senhor Deus, para completar aquele poço da felicidade. Eu te peço, Jesus, e te agradeço. Eu abençoo, Senhor, a cada um daqueles que estão neste momento ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor Deus, a minha esposa. Eu abençoo, Senhor Deus, as minhas filhas. Eu abençoo meu filho. Eu abençoo, Senhor Deus, meu genro, nora, meus netos, Senhor. Eu abençoo a minha geração, como abençoo a geração de todos que estão aqui, Senhor. Oh Deus, que esse dia de tanta felicidade, tanta paz para aquela mulher, seja, Senhor, também para muitos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu casamento. Deus abençoe seu relacionamento. Deus abençoe seu namoro, seu noivado. Deus abençoe as mulheres aqui, o ventre das mulheres nessa igreja. Senhor, revista o teu útero de toda a força para gerar, em nome de Jesus. Que Deus te dê saúde, mulher. Deus te dê saúde, mulher. Deus te dê saúde e te cura.
aos homens nessa igreja que Deus dê saúde para você. Deus te dê vigor, não para que você se sinta o mais macho, mas se sinta aquele que Deus criou e capaz de poder gerir outras gerações. Deus abençoe. Eu profetizo nessa igreja, não só para você que está aqui, você que está ouvindo, e para aqueles que virão ainda, que a infertilidade seja algo do passado, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Depois, testemunho o resultado.